Olá, bando de elétrons, estamos aqui juntos novamente. Agora nós vamos falar como que os periféricos são acessados a nível de código. Vamos dar uma lembrada aqui, deixa eu pôr aqui no nosso basicão da eletrônica, microcontroladores. Se a gente ver aqui nesse artigo, aqui ó, cadê? Aqui, nesse aqui ó, não é nesse não, é outro, é este aqui, não é este, próximo, ué? Não tem a página 2? Onde foi parar o AMBA? RIP Stack. Tananã. Não é o AMBA. Entendendo os padrões de barramento, os sistemas embarcados. Eu acho que é esse aqui. Entendendo os padrões de barramento e sistemas embarcados. Não é esse aqui não. Esses aqui são os tipos de barramentos que existem, que eu fiz. Fugiu. É porque ele não está listando aqui. Deixa eu ver aqui, artigos. Que vai ter mais fácil de achar. Cadê? Próximo, página 3. Página 3, estamos chegando perto, está esquentando. Página 4. Um artigo sobre Modbus do Rodrigo. Agora me fugiu o segundo nome dele. Página 5. É muito artigo, né? Aqui, ó, desvendando os blocos de funcionais de um microcontrolador. Esse rapaz aqui. Então, a gente pegando esses blocos funcionais, nós temos os dispositivos aqui, né? Os periféricos, né? Periferia, né? Do microcontrolador. Para acessar esses periféricos, a gente usa endereços de memória, tá certo? Isso é uma característica. Eita! É uma característica dos microcontroladores RISC, tá certo? Que trabalham com vastos endereços de memória. Então facilita bastante. Você tem o endereço da memória SRAM, você tem o endereço da memória ROM, é tudo contínuo, tá certo? É tudo contínuo. Você não tem uma paginação. Ele não trabalha com página 1, página 2 de endereço. Você tem um endereçamento contínuo. E o que acontece é que não é diferente para um periférico aqui, como uma porta serial. Se você pegar a porta serial, ele vai acessar pelo endereço 0x40, que é um número hexadecimal, né? 40 00 30 00. Esse é o endereço base da porta serial de um certo microcontrolador. Não quer dizer que vai ser do que a gente vai trabalhar. Quando a gente for ver porta serial, nós vamos ver o endereço certo. Mas isso aqui é de um microcontrolador qualquer. Está aqui como exemplo, né?
E aqui a gente define uma macro. A macro no C, ela é quase uma constante. A diferença é que aonde ela estiver presente, se substitui ela pelo valor que ela representa. É diferente de uma constante que aponta para o endereço de memória. Na compilação em C, tá? Você tem estágios. Não é igual uma linguagem como Java, que você compila e já gera o bytecode, ou como JavaScript, que você não compila, ela é interpretada, ou como TypeScript, que você faz uma transpilação, né, que ele converte do TypeScript para JavaScript para ser interpretado, né? Então, o C, você tem estágios de compilação. Você primeiro faz uma pré-compilação, né, que esse estágio ele pega todo o texto que está escrito a linguagem C e analisa esse texto para encontrar macros. Então, aonde houver essas macros, ele substitui pelos valores que ela representa, tá certo? E isso pode ser um valor em hexa, em decimal, em octal, pode ser também uma representação matemática ou mesmo uma representação de ponteiro, como é aqui. Aqui tanto é uma matemática, ó, ele produz aqui um cálculo matemático, né? O artbase, ou seja, esse valor está aqui, né? Aonde está o artbase, ele substitui por esse valor, mais 0x00, ou seja, mais o valor hexadecimal 00, tá certo? Depois ele vai fazer ao art mais 0x04, que, tá vendo? Ele vai de 4 em 4, aqui na verdade ele tá indo até, ele vai sempre de 4 em 4, mas aqui ó, são múltiplos de 4, 18, bem que 18 não é não, né? Era para ser 16. Mas aqui o endereço 18, então, ou seja, 40, 00, 30, 18 em hexadecimal representa a porta RSR da UART. A porta não, o registrador RSR da UART. Quando a gente for ver o UART, a gente vai ver o significado de cada um desses registradores e o que ele faz. O mais óbvio aqui é o data, né? Que quer dizer dados. Então, esses registradores permitem que a gente parametrize e configure a UART. Ah, Carlos, mas você está falando UART, eu não sei o que é UART. Então, vamos explicar o que é UART. Vamos ver aqui já, para eu não... UART. A UART é uma porta serial, mas vamos ver o que significa a palavra UART, né? UART, Universal Asynchronous Receive Transmitter, tá certo? É um transmissor e um receptor assíncrono universal. Se você for avaliar, ele seria a RS-232, só que a RS-232 trabalha com 12 volts, se não me engano, ou 15 volts. Acho que é 15 volts que ela trabalha. E no microcontrolador, ela vai trabalhar com a tensão de trabalho do microcontrolador. Por exemplo, o Cortex-M, a maioria dos microcontroladores que tem o Core e Cortex-M são 3.3 volts. Então, os níveis de saída na porta de dados, na porta de sinalização, ela não tem porta de sinalização, só tem porta de dados. Ela será de 3.3 volts. Se fosse, por exemplo, o Arduino Uno, que usa o ATmega, seria 5 volts. Então, em vez de eles falarem que é uma RS-232, eles dizem que é uma UART, uma Universal Asynchronous Receiver Transmitter. Um transmissor e um receptor assíncrono universal. Tá certo? Então, é um dos periféricos que a gente vai trabalhar. Então, cada periférico desse tem um endereço de memória, ok? Cada um tem o seu próprio endereço de memória. E esse endereço de memória, sequencialmente, vem os registradores dele, tá certo? Então, os registradores para configurar, para parametrizar a SPI, vão estar em sequência no endereço base
desse dispositivo. A mesma coisa para o I2C, a mesma coisa para o I2S, a mesma coisa para o DAC, pode ser e assim por diante. Tá certo? Então, todos essas macros, tá certo, são definições de endereço aonde eu acesso o registrador de configuração do dispositivo. Ok? Uma coisa muito importante aqui que vocês podem observar que nós temos duas palavras-chave aqui, ó, três na verdade. Três palavras-chave. Nós temos volatile, unsigned e long. Long a gente já viu, né? A gente viu aqui o long. Ó. O que é o long? Long é um número, é um tipo de dado longo de 32 bits, né? 4 bytes, que representa valores de 2 quinquilhões, 147 quatrilhões, 403 trilhões, 648 bilhões. Opa, não, eu errei. Ah, não, aqui não, o quatrilhão tá aqui embaixo. O quatrilhão tá aqui embaixo. Esse aqui é o quatrilhão, tá lá no long, né? Long. Aqui é milhão, bilhão, 2 bilhões, 147 milhões, 483 mil, 648 dados, né? Endereços, ou endereços, né? Porque nós estamos lidando aqui com endereços, né? Com endereços. Então ele é capaz de lidar com essa quantidade de endereços. Então na posição 0x40003000 em hexa, somado a 0, ou seja, na posição inicial, é o data, é o registrador de dados. Então ele aqui, ele define que é volatile, que é unsigned, que é long. Unsigned quer dizer que é sem sinal. Então esses endereços todos são sem sinais. Não tem endereço negativo, então tem que ser unsigned, sem sinal. O volatile, ele quer dizer que esses endereços são voláteis. O que é um endereço de memória volátil? Uma variável volátil. Quer dizer que ela tem um valor alterado fora do programa. Então, quando você diz no C que uma variável ou um endereço é volátil, é porque ele altera o seu dado externamente ao programa. Isso pode ser também relativo a uma interrupção. Se você tem uma variável que é utilizada no seu código comum, naquele que é praticamente linear, né? Que é o seu código ali, que você mantém o controle sobre ele, e essa variável é acessada numa interrupção, então ela é volátil, porque ela é alterada fora do programa propriamente. Então você tem os seus programas, o seu programa que chama diversas funções para ser executada, e você define uma interrupção lá para usar aquela variável. Essa variável está sendo alterada ou sendo lida fora do programa, então ela tem que ser volátil, tá certo? Para que não haja manipulação do C durante a alternância do código principal para a interrupção. E quando essa variável ela representa um endereço de memória, tá certo? No qual é um registrador, você precisa também que ela seja volátil, porque se o registrador muda o conteúdo ali, por alguma ocorrência no dispositivo, como vai acontecer com data, né? Que ele entra e sai dados, você precisa que ele seja volátil, porque na hora que entrar um dado, que você fizer uma leitura no registrador data, o dado está entrando. Então, ele foi alterado externamente ao seu programa. Então, precisa ser volátil. Ok?
E o asteriscozinho a gente já viu, é um A, quer dizer que isso aqui é um ponteiro. Então esse endereço aqui, ó, ele vai ser somado de 0 e ele vai ser tratado como sendo um ponteiro, por isso que tem um asterisco, ok? Vamos ver aqui como que funcionaria um pequeno código que acessaria ao ART. Eu defini aqui, ó, o ART-FR. O ART-FR, ele está nesse endereço aqui, ó, que é o 0x40003018. Então ele está nesse endereço de memória. Ele pega, enquanto esse endereço for um bitwise e, né, 0x20, enquanto não tiver ele batendo como 0x20, ele vai ficar, enquanto estiver, né, batendo com 0x20, ele vai ficar girando aqui. É um bitwise. Quando for igual a 0x20, ele fica girando aqui. Quando a UART estiver pronta, ele muda esse estado, que já não é mais 0x20. Então ele pula para o UART data, faz a leitura. Ó. Não, na verdade ele faz uma escrita. Ele pega o valor de CH e manda para o UART, que é a função send caractere. Ele manda para o UART. Ok? Deixa eu ver uma coisa. Ó, aqui é de 00 a 04. Então ela tem 32 bits. Provavelmente de tamanho. Eu estou mandando um byte pela UART. Certo? Tem que ver como que a serial trata em cada microcontrolador. Se aquele vai pegar um byte ou se ele vai pegar um double word. Tá certo? Porque aqui ele já não trata propriamente o tipo de dado. Ele lida com o tamanho do dado que ele está lidando. Então ou ele é byte, ou ele é um word, ou é uma double word, ou uma quadra word. O ART-data me sugere aqui, pelo endereçamento, ó, 4 bytes. 0, 1, 2 e 3. Então, é uma double word. Me sugere. Mas ele está escrevendo um inteiro. O inteiro, int, é uma double word. 32 bits. Então aqui o comentário está induzindo ao erro o comentário. Cadê, gente? Porque o comentário diz que envia um caractere. Não é um caractere, é um double word. Ok? Então aqui ele não está lidando propriamente, apesar de receber o int, ele lida com 4 bytes. E o int são 4 bytes. E retorna o caractere que ele mandou. Certo? Vamos ver aqui como que seria a inicialização da UART no Cortex-M. No caso aqui, o Cortex-M33. Um microcontrolador qualquer, não necessariamente o que a gente vai trabalhar, ele é parametrizado setando esses valores na UART, nos registradores da UART. Então, no registrador IBRD, que define o divisor inteiro para a taxa de baud rate, né, que é essa fórmula aqui, nesse microcontrolador vai ser 25 MHz, que é a frequência do clock, dividido pela velocidade em baud rates, ou seja, quantos símbolos ele transfere por vez. São 38 e 400 baud. No controlador do ART, cada baud é um byte. E 16, que é... Eu acho que aqui esse 16 é o comprimento. Então ele transfere 2 bytes, 16 bits. Se não me engano, 2 bytes. É igual a 40. Então você põe o valor 40 aqui. Aqui ele define a parte fracionária desse cálculo, que vai ser 25 MHz dividido por 38.400 menos 16 vezes IBRD. IBRD foi 40, é igual a 11.04.
que é a parte fracionária da configuração do IBRD. Configura a linha 8 bits de dados sem paridade, né? Então, a cada 8 bits de dados sem paridade é esse valor, 0x60, nesse registrador, certo? Habilita o ART e transmissão e recepção. Então, configura o ART para que seja transmissão e recepção. É esse valor no CR aqui. O ICR, o registrador ICR, recebe já esse valor hexadecimal. Aqui vocês podem ver que foi decimal. Aqui está hexadecimal. Tá certo? 07FF. Limpa todas as interrupções pendentes. Então ele seta ele como zeradinho para receber dado, transmitir dado. Então ele dá o init na UART. Outra coisa interessante, aqui nós estamos usando uma estrutura de dados, ó, typedef struct, é uma estrutura de dados que chama UART typedef. Então, quando eu defino uma estrutura de dados, eu digo que ele tem um data, seguido de um FSR, seguido do FR, seguido do long, do ILPR, e assim vai. E todos eles são longos. Agora tem uma coisa interessante aqui. Se a gente ver aqui em cima, 4 mais 4 é 8, aqui está 18. Esse mapeamento aqui, RSR, depois FR. Será que é 18 mesmo? Deixa eu ver aqui no livro aqui, peraí. Devia ter desligado o ventilador. Eu acho que aqui não é 18, tá, gente? Eu desconfio que aqui é 16. Não faz sentido. Ó, porque tá aqui, ó. 18, 20, 24, 28, 2C. Ele tá contando aqui, ó, de 4 em 4. Só aqui que ele colocou 18. Eu acho que tá errado esse 18. É 16 aqui. E tá faltando o 8 e o 12. Então esse struct aqui, ó. Esse struct aqui pode ser que ele não dê muito certo, tá? Porque deveria ter mais 2 longs aqui, o 4, o 8, o 12 e o 16, mais 3 longs aqui para chegar no RSR, porque o struct é uma sequência. Então aqui na hora que eu definir esse valor aqui, ó, o data vai pegar o primeiro endereço. O próximo endereço long vai ser RSR. Depois vai ser FR. E assim por diante. E cada long são 4 bytes. Então vai ser 00, 04, 08, 012. E não bate com a ordem que está sugerida aqui de endereço. Então a gente tem que ficar atento a isso. Esse erro aqui já nos ensina a lidar com os endereços na sequência correta. Tem que verificar isso. Como esse aqui é um processo, eu peguei do livro, né? Desse livro. Exato. Aqui, ó. Tá certo? Deixa eu pôr mais de perto. Esse livro é a nossa referência de estudo. Ele pode estar com alguns erros aí nessa questão de acerto de endereçamento. Tá? Mas mesmo assim ainda vale o entendimento aqui do struct. Então, ó, cada dado, cada variável aqui, ó, vai ocupando o seu comprimento em sequência. Como todos são long, aqui vai ser o endereço 0, aqui vai ser o 04, aqui vai ser o 08, aqui vai ser o 12, aqui o 16, aqui o 18. Ah, peraí.
o 4, o 12, o 16 era para ser 0F. 16, não, 16, não, 10, não tá na sequência nem hexadecimal, porque é um hexadecimal aqui, então do 4 ele pula para o 8, do 8 para o 12, do 12 para o 16. 16 em hexadecimal é 10. Então, ó, 4, 8, 12. O 12, A, B, C, é C. Então era para ser 0C. De qualquer forma, essa ordem aqui não está muito certa, não. Tem que dar uma olhada nisso aí. Eu não sei qual é esse microcontrolador que ele usou no livro, que é desse aqui que está na capa, eu não conheço, então não posso dar palpite. Mas aqui a gente sabe que vai vir 04, 08, aí vem 0C, depois 0C, A, B, C, D, E, F. Aí vem o 10 para 16, 10. Aí vem o 14, depois do 14 vem o 18, depois do 18 vem o 22, aí não tem 22. Antes do 22 é 1C. A gente tem que exercitar a mente para essa contagem hexadecimal. Não vai fazer parte do nosso curso ensinar hexadecimal, binário, esses cálculos. Nós vamos ter que achar um jeito aí eu vou ter que fazer uma aula sobre isso, sobre binário, octal e hexadecimal, né? Vou ter que fazer alguma coisa sobre isso, porque é importante a gente aprender mentalmente a calcular os números em hexa e binário, principalmente hexa e binário, tá? Mas aqui ele definiu o struct. Uma vez que eu pego o struct, defino ele como um ponteiro e atribuo um valor, então eu defini uma macro, o art0, com esse valor no formato struct, no formato art type def, que é um struct, tá? Então ele já ocupa uma memória aqui, ó, ou melhor, ele já representa uma memória, um endereço de memória com essa estrutura. Quando eu passo o art0 para uma função que espera o tipo art type def, que é um ponteiro, ele facilita o acesso aos endereços de memória. Basta eu usar o art setinha, né, que é o menos maior que, e IBRT. Então eu estou acessando esse IBRT aqui, que é na sequência de endereços, né? 00, 04, 08, 1C, 10, 14. Então é na posição 40, 00, 30, 14. Tá ok? E assim vai os outros registradores. Aí aqui como é que fica fácil? Esse primeiro passo aqui, mas eu vou ter que mexer com isso tudo? Não, eu estou tentando mostrar o que existe nessa parte inicial, né? No transcorrer, vocês vão ver que já tem funções, já tem tudo definido para a gente trabalhar, tá certo? Então não se preocupem com isso. Isso aqui é só uma visão bem assim, interna do microcontrolador, para vocês terem uma noção do que está envolvido no que a gente vai trabalhar, tá? E por hoje é só, né? Não tem mais o que a gente falar sobre essa questão da parametrização do microcontrolador, tá certo? Então é isso aí, gente. Um abraço para quem é de abraço e um beijo para quem é de beijo.